Bom, pessoal, tudo bem? Olá de novo. Bom, então vou fazer agora os comentários do vídeo da aula 4, né, que é os comentários relacionados ao modelo BCC, que é o modelo DEA mais utilizado, e justamente porque ele resolveu um grande problema do modelo CCR, que é a questão da escala. Então, até uma das questões, né, do pessoal que comentou a aula foi se o modelo BCC resolvia o problema da homogeneidade das DMUs. Ele resolve não totalmente, né? Então a gente também exige que as DMUs sejam homogêneas, né, no modelo BCC, quer dizer, a questão da homogeneidade também é importante, elas têm que estar sob as mesmas condições de contorno. Mas o modelo BCC ele tem uma grande vantagem que ele permite comparar unidades que operam em tamanhos muito diferentes. Unidades de tamanhos diferentes, de escala diferente, como a gente chama essa questão. E desde que o DEA foi proposto, desde que o modelo CCR foi proposto, já se tinha noção que o tamanho influenciava na questão da produtividade das unidades. Então, que unidades pequenas, que operavam em escala de produção pequena, que na teoria econômica a gente chama isso de retornos crescentes de escala, elas nunca iam ter uma produtividade tão alta quanto unidades maiores. Quer dizer, as unidades poderiam ter vantagens em termos de produtividade por operar numa escala maior. Então isso a teoria econômica explica, né? Por uma série de noções, elas podem se especializar mais, elas podem... Então elas têm um monte de fatores, né, que esse tamanho pode ajudar elas a serem mais produtivas. E ao mesmo tempo, unidades que são muito, muito grandes, às vezes elas já começam a se tornar ineficientes por causa do tamanho. Então elas conseguem se tornam, a produtividade delas diminui por causa do tamanho. Então essa noção de que o tamanho influenciava na eficiência das unidades sempre existiu. Só que o modelo CCR ele não permitia separar o quanto da ineficiência, o quanto dessa baixa produtividade, ou seja, o quanto o fato da unidade não ter uma produtividade tão alta quanto os seus pares era devido à questão dela ter uma escala ou muito alta ou muito baixa, do quanto era devido a aspectos puramente gerenciais. Então isso era uma noção que sempre existiu desde que o modelo DEA foi proposto, em 1978, e aí em 1984 isso foi resolvido, né, com a publicação do artigo que deu origem ao modelo BCC, né, do Bunker, do Charnes e do Copper, né, os dois últimos eram também criadores do modelo CCR, do primeiro modelo DEA. Bom, então, eu notei que algumas pessoas confundiram, mas isso é bom ter bastante claro na cabeça. O modelo CCR ele não incorpora a questão da escala. Muito pelo contrário. O modelo BCC ele não incorpora a escala no cálculo da eficiência. É justamente o oposto. O modelo BCC ele isola a influência da escala do cálculo da eficiência. Ou seja, a influência da escala de produção ela já está presente no resultado do modelo CCR. Então, parte da eficiência dada pelo modelo CCR vem da escala de produção. Mas por que eu não falei da escala lá? Porque acho que não fazia sentido. Assim. Então, eu tô falando, é legal a gente introduzir esse conceito da escala e da influência da escala à medida que a gente fala do modelo BCC, porque justamente é um modelo que foi desenvolvido para isolar esse efeito da escala de produção. E como que ele isola isso? Ele isola de uma maneira muito simples. Ele isola fazendo com que cada unidade seja comparada não com todo mundo, como o modelo CCR, mas apenas com as unidades de mesmo tamanho que a dela. Então, unidades pequenas vão ser comparadas só com unidades pequenas, unidades médias vão ser comparadas só com unidades médias e unidades grandes só com unidades grandes. E aí vamos dizer assim que eu vou ter uma comparação mais realista, porque eu vou ver quanto que cada... Eu vou ver realmente, lembra que um dos grandes problemas da DEA era definir aquela produtividade máxima, né? Aquela base de comparação, que é o meu Pmax.
Então agora eu vou ter um Pmax mais realista, porque eu vou... a produtividade máxima de uma unidade que está numa escala muito pequena não vai ser a mesma produtividade máxima de uma unidade que está numa escala um pouco maior ou que tá ou que já é grande demais, né? Então eu vou como se eu estivesse compartimentarizando, como se eu estivesse clusterizando e comparando cada unidade com aquelas que são parecidas com ela. Então isso é uma maneira de realmente de incorporar uma heterogeneidade que estava presente no modelo CCR e de isolar o efeito dessa heterogeneidade específica do tamanho. Mas só do tamanho. Então não é que o modelo BCC ele resolve todos os problemas da questão da homogeneidade que eu posso comparar qualquer DMU. Não, ele resolve o problema da heterogeneidade referente ao tamanho, só ao tamanho. E a grande vantagem do BCC é que eu posso comparar unidades que estão em tamanhos diferentes. De uma maneira justa, vamos dizer assim. E justamente por isso é que o modelo BCC é o mais utilizado na literatura. E até uma questão também que foi feita é se o modelo BCC pode ser utilizado sozinho ou tem que ser sempre em conjunto com o modelo CCR. Não. O modelo BCC ele é importante, ele é útil por si só. E a maior parte das aplicações que a gente vê na literatura são referentes ao modelo BCC utilizado sozinho. Então, o modelo BCC e geralmente essas aplicações do modelo BCC só se preocupam com a eficiência, né? Nem olham para essa questão da escala, de avaliar retornos de escala. Não, geralmente é só analisado a eficiência. E por que o modelo BCC ele é tão mais utilizado? É porque ele dá essa eficiência técnica pura, né? Ele dá essa eficiência isolada da escala. Então, como as análises estão... as análises do DEA, né? Pelo menos a aplicação mais clássica do DEA é para se ter uma questão da eficiência mais do ponto de vista gerencial. Então, o ponto de vista gerencial, ele não está... eu não posso levar em conta a escala também. Então, do ponto de vista gerencial, o mais correto é eu comparar cada um no seu quadrado, né? Empresas pequenas com empresas pequenas, empresas médias com empresas médias, empresas grandes com empresas grandes. Então, o modelo BCC é extremamente útil e pode ser utilizado, e é utilizado na maior parte das vezes sozinho. E quando que eu utilizo ele em conjunto com o CCR? Aí é quando eu quero ver a questão da escala, mas nem sempre eu quero ver a questão da escala. Ou melhor, na maioria dos trabalhos, essa questão da escala nem é muito considerada. Mas se eu quero ver essa questão da escala, eu uso os dois em conjunto, né? Calculo o resultado do BCC, calculo o resultado do CCR, aí eu faço a divisão do CCR pelo BCC e eu tenho a questão da eficiência da escala, que é o quanto a unidade está afastada da escala ótima de produção. Então, existe esse conceito da escala ótima de produção, existe um tamanho ideal para a empresa operar com máxima produtividade, e se ela passar desse tamanho ideal, ou se ela estiver antes desse tamanho ideal, ela não vai ser tão produtiva. Então, a eficiência de escala vai me dar o quanto que a unidade está afastada dessa escala ideal, dessa escala ótima de produção. Mas, então, para fazer esse tipo de análise de escala, o ideal ou melhor, a única maneira possível é eu usar os dois modelos em conjunto. Mas isso é exceção, né? A maior parte dos trabalhos só está preocupado com aquilo que a gente chama da eficiência técnica pura, que é a eficiência isolada da escala de produção, né? Não incorporada com a escala de produção, mas isolada dela. Eu retiro os efeitos da escala de produção do resultado da eficiência, então eu vou ter uma eficiência mais que reflete melhor o aspecto gerencial, que é justamente o que o DEA foi projetado para fazer, né? Então, por isso que na maior parte das aplicações da literatura eu vou ter a eficiência do modelo BCC, tanto porque eu estou mais preocupado com a questão dos aspectos gerenciais, né? Não com os aspectos de escala, quanto porque
essa questão da fronteira de produção convexa, né, e não linear, ela representa a maior parte dos fenômenos da literatura. Então, a maior parte dos fenômenos que a gente estuda, a maior parte dos fenômenos que envolvem a transformação de inputs e outputs, tem essa questão, eles não são lineares, né, eles são convexos. Então, essa é a questão do modelo BCC. Então, é uma coisa que já se sabia desde sempre, desde lá de 1978, mas só se encontrou uma formulação matemática para se fazer isso em 1984, né? E essa formulação matemática é a inclusão daquela variável W no modelo dos multiplicadores e a inclusão da variável e a inclusão daquela restrição de convexidade na forma do envelope. Então, aí matematicamente se conseguiu modelar esse novo contexto. Bom, basicamente essas principais questões do modelo BCC, na diferença do CCR. Uma questão também importante é que o modelo, a eficiência de escala, ela não me diz se a unidade tem uma escala baixa ou uma escala alta. Às vezes isso é meio óbvio, né? Só eu ver a questão dos inputs, né? Ver se os inputs estão baixos ou altos em relação aos demais, eu já consigo antever a escala. Mas às vezes isso não é tão óbvio, porque às vezes eu tenho um input alto e todos os outros baixos, então às vezes é difícil eu realmente separar o quanto que uma determinada ineficiência, porque eu tenho um input alto demais, um output alto demais, é devido à questão gerencial, do quanto que é devido à escala, e é difícil eu bater o martelo se essa escala é alta ou baixa. Então, para isso se desenvolveu toda uma sistemática, toda uma metodologia para determinar a questão dos retornos de escala. E tanto com base naquela variável W, né, do modelo BCC, quanto com relação à soma dos lambdas do modelo CCR. Então foram essas duas sistemáticas que foram desenvolvidas, né? Mas essas duas sistemáticas tinham o problema do DEA, às vezes, dar múltiplas soluções ótimas. Então, eu tenho aqueles dois algoritmos lá que foram desenvolvidos, e aí eu chego com 100% de certeza na eficiência de escala. Até foi outra questão em relação a esses algoritmos, né? Não dá para eu saber se uma determinada unidade tem múltiplas soluções ótimas ou não para usar o algoritmo, ou pelo menos para descobrir isso, eu preciso de métodos matemáticos que dá muito mais trabalho do que usar o algoritmo. Então o algoritmo é relativamente simples. Calculo CCR, calculo BCC, ver se eles são iguais ou não, e se forem diferentes, né, e se eu tiver uma ineficiência de escala, aí que eu vou olhar para o W e aí que eu vou olhar para a soma dos lambdas. Então, com esse algoritmo eu chego em 100% de certeza na questão dos retornos de escala. E o último aspecto também levantado é a questão que o BCC tem os mesmos problemas do modelo CCR, né, também tem o problema da folga. Então a folga também é um problema no modelo BCC. E a interpretação dela é exatamente a mesma do modelo CCR. Ela também é um adicional que eu incluo em algum input ou algum output, seja subtraindo algum input, seja subtraindo algum output, para chegar na fronteira. As folgas têm a mesma interpretação, mas elas vão ser diferentes, né? Então, se eu rodar o modelo CCR, eu vou ter um determinado conjunto de folgas. Se eu rodar o modelo BCC, eu vou ter outro conjunto de folgas, porque as fronteiras são diferentes. Então, a fronteira do modelo CCR é uma, a fronteira do modelo BCC é outra, logo a folga vai ser distinta de um modelo e de outro. Então, acho que eram esses principais comentários do modelo BCC, e, novamente, obrigado a vocês por escutarem.